Capítulo 321, Arquipélago. A performance espetacular de Noah tinha um único propósito: reunir toda a atenção sobre ele e aumentar seu valor aos olhos do Império. Quanto ao motivo pelo qual ele fez isso, foi para incutir alguma urgência nos soldados no campo de batalha. Pessoas ansiosas cometeriam erros e era isso que Noah queria. Ele teve que criar a imagem do gênio fugindo do campo de batalha, forçando os outros soldados a persegui-lo imediatamente. O feitiço, teletransporte, desempenhou um papel importante nisso. Uma vez que seu feitiço, teletransporte, o fez desaparecer completamente, não deixando vestígios de sua passagem, ele poderia enganar os soldados, fazendo-os acreditar que ele tinha ido em direção à profundidade do continente. O plano de Noah funcionou. Os cultivadores restantes do Império rapidamente se mudaram para persegui-lo. Ele adivinhou que levaria alguns dias para perceber que tinham sido enganados. Uma semana e ainda não há vestígios de terra. Bem, minha velocidade é bastante baixa. Noah estava voando sobre o mar, seus dois pares de asas pretas emparelhados com o uso ocasional do feitiço, Passos das Sombras, permitiu que ele viajasse mesmo com a ausência de uma base. O único problema com sua habilidade de voo era que sua velocidade era muito menor do que o que seu corpo era capaz. Essa habilidade usava uma besta mágica Rank 3 e um feitiço de Rank 0 para trabalhar. Era óbvio que não poderia igualar o poder de um corpo de Rank 4. Se ao menos eu pudesse fazer uma arte marcial do tipo movimento que pode ser usada no ar. Isso seria muito problemático. É melhor esperar por uma criatura voadora do elemento escuridão. A arte marcial de Noah precisava que ele pisasse 2 vezes no chão para funcionar. Ele não podia emparelhá-lo ao seu voo. No entanto, uma besta mágica de Rank 4 iria resolver o problema sobre suas asas fracas. Eu poderia até superar o poder do meu corpo assim. Bestas mágicas têm um corpo mais forte, afinal, ter suas asas certamente adicionaria a minha habilidade de voar ao meu estilo de combate. Noah não queria desistir de suas asas. A habilidade de voar era geralmente restrita aos cultivadores nas fileiras heróicas ou a feitiços específicos. Tê-lo antes desse limiar era uma vantagem que Noah não estava pronto para abandonar. Bem, eu não acho que vou encontrar uma criatura adequada tão cedo. O ambiente do mar não se encaixa no elemento escuridão. Quando Noah escapou, ele não seguiu a costa. O Império era simplesmente muito poderoso e ele estava no fundo de seu território. Os poucos dias que ele tinha sobre seus perseguidores não seriam suficientes para fazê-lo chegar à nação Papral em segurança. Ele precisava mudar sua rota. Noah olhou à distância. Apenas o mar azul era visível no horizonte. Atrás dele, a visão do continente tinha desaparecido há muito tempo. Ele já estava muito longe. Onde diabos está este arquipélago coral? Noah amaldiçoou em sua mente enquanto ele continuava a voar para frente. Ele precisava descansar e suas reservas de mana nunca tinham sido reabastecidas após a última batalha no vale. Ele precisava encontrar um lugar onde se recuperar. Quanto ao arquipélago dos corais, essa era a nova direção de Noah. Se ele não pudesse chegar diretamente à nação Papral, ele pegaria a longa estrada através do mar. O arquipélago foi sua primeira parada nesse caminho. Embora eu realmente não queria ir lá. O humor de Noah azedou com a ideia de ir para aquele lugar. De um modo geral, havia muitas zonas cinzentas no continente, lugares que não tinham governantes. A maioria deles eram zonas de perigo. Apenas superforças como o Império ou a Nação Ultra poderiam transformá-las em áreas de pesquisa, mesmo eles só escolheram aqueles que se adequavam às suas necessidades. Além das zonas de perigo, havia lugares que eram governados por mais de uma nação poderosa. O país de Papral era um deles. Sua posição geográfica o colocava entre a influência de 2 grandes nações, tornando-se uma zona aparentemente sem lei onde tropas mercenárias e tribos poderiam se desenvolver. O arquipélago dos corais era o mesmo. A única diferença era que estava sob a influência de todas as 3 grandes nações, razão pela qual Noah o excluiu quando obteve o mapa. Mais de 2 anos se passaram. Eles ainda estão procurando por mim? A ideia de voltar a um território ocupado pelos reais o preocupava, mas ele não conseguia encontrar uma solução melhor. O arquipélago dos corais estava longe dos principais territórios das 3 grandes nações. As informações sobre o continente eram mais escassas. Parece algum tipo de colônia a partir da descrição do mapa. Eu não sei muito sobre. Eu deveria ir para a parte controlada pela nação Papral assim que eu chegar ao meu destino. A nova rota de fuga de Noah foi bastante articulada. Ele primeiro pensou que poderia viajar em linha reta em direção à nação Papral,
Mas os eventos no país de Odrea despertaram o interesse do Império. Não era mais seguro viajar entre os seus territórios. Então, Noah criou um caminho alternativo. Ele voaria em direção ao arquipélago dos corais, entraria nos territórios sob a influência da nação papral, e encontraria um caminho para a parte norte do continente. Ele queria entrar na nação papral. Então, de lá, ele iria para o sul em direção à nação papral, onde continuaria a se desenvolver. As intenções de Noah para sua fuga eram bastante simples. Ele queria tempo para se desenvolver sem ser controlado por forças poderosas e queria reunir recursos onde pudesse. Ser um mercenário teria ajudado em sua busca por técnicas e feitiços, mas ele tinha percebido que muitos países poderiam produzir benefícios inesperados, assim como tinha acontecido com o país de Odrea. Simplesmente falando, Noah estava preocupado com a possibilidade de ser descoberto pela nação Ultra, mas ele também estava ansioso para ver com seus olhos como os cultivadores dos outros países viviam e treinavam. Ele mal podia esperar para ver quais possibilidades o arquipélago oferecia. Capítulo 322, Clichê. A totalidade do mar era considerada uma zona de perigo. A densidade de mana nele era geralmente maior devido à menor concentração de seres vivos. O mar era simplesmente muito vasto, mesmo que tivesse numericamente mais seres vivos que absorviam a mana, sua largura compensou isso. Noah ainda estava voando, a água cristalina sem fim o impediu de entender o quão longe ele tinha viajado, apenas sua mente era útil para acompanhar seu avanço. Mais de um mês, sem terra à vista. Noah suspirou enquanto tomava uma pílula de seu anel espacial e o comia. O voo constante estava lentamente corroendo suas reservas de energia, apenas suas pílulas e poções permitiram que ele continuasse em sua viagem. Mais uma semana teve que passar antes de Noah avistasse uma pequena ilha que estava sozinha na grandeza do mar. Noah não perdeu tempo, mergulhou diretamente em direção ao seu terreno arenoso e pousou violentamente. Uma pequena nuvem feita de areia amarela subiu no ar devido ao impacto. Noah nem esperou a nuvem se dispersar. Ele deitou diretamente no terreno e fechou os olhos. Mais de um mês de viagem sem dormir e logo após uma batalha desgastante o deixou sem energia, ele adormeceu imediatamente. A luz do sol ofuscante não poderia vencer contra sua exaustão. Ele acordou quando a noite chegou. A sensação de ter sua esfera mental reabastecida foi refrescante depois de um longo período de viagem. Ele foi capaz de avaliar sua condição com mais clareza. Minha mente e meu corpo se recuperaram. Vou parar meu treinamento por alguns dias só para ter certeza. No entanto, meu Dantian precisa ser reabastecido. Noah tirou a bênção de mana de seu anel espacial e colocou no terreno antes de saltar sobre ele e ativar sua técnica de cultivo. Seu Dantian parecia se alegrar com esse ato. Ele gananciosamente absorveu a densa mana do elemento escuridão que o vórtice negro redirecionou para ele. Poções e pílulas não poderiam substituir a mana absorvida por uma técnica de cultivo. Eram apenas uma solução momentânea. No entanto, Noah abusou deles por mais de um mês. Ele sentiu como se seu Dantian estivesse desnutrido até aquele momento. Finalmente, eu posso relaxar um pouco agora. Minutos se passaram. A sensação de ter suas reservas lentamente reabastecidas melhorou seu humor. Noah sentiu que não seria preciso muito para ele voltar à sua forma máxima. Então, um tremor atravessou a ilha, forçando Noah a abrir os olhos para inspecionar a situação. A areia se dispersou no mar enquanto o tremor continuava e uma forma enorme podia ser vista subindo da água e aparecendo na superfície. Era uma cabeça réptil, tinha 7 metros de tamanho e 4 de espessura, virou-se para olhar diretamente para a figura humana. Assim Noah reconheceu a besta, já que ele estava literalmente em cima dela. Rank 4 Tartaruga Marinha. Isso é tão clichê. Noah amaldiçoou em sua mente a visão da besta mágica que estava olhando com fome para o pedaço da benção de mana abaixo dele. Tartarugas marinhas frequentemente vagavam pela superfície do mar, esperando que uma presa nutritiva aparecesse. Noah sempre foi coberto por suas camadas de energia mental. Sua presença estava escondida de seres com mar de consciência mais fraco, por isso a tartaruga não reagiu à sua chegada. No entanto, a benção de mana aumentou a densidade de mana, despertando a besta de seu sono. Seja bom e nada vai acontecer. Noah avisou a tartaruga, liberando sua intenção de matar frio na área. Ele sentiu como era ser uma besta mágica. A herança da linhagem o fez experimentar a mentalidade dessas criaturas poderosas. Seu comportamento foi ditado por sua fome.
Esse sentimento era tão forte que dominava cada ação deles. No entanto, havia um instinto que poderia colocar um porão mesmo em sua fome, o instinto de sobrevivência. Noah tentou transmitir seu poder para a besta através de suas ondas mentais. Ele esperava que a tartaruga desistisse do mineral abaixo dele. A tartaruga marinha era, afinal, sua base. Ele não queria lutar com ela. No entanto, a sorte de Noah não foi tão boa. A tartaruga tinha salivas saindo de sua boca. Parecia que já tinha passado fome por algum tempo e a visão do poder de Noah não poderia impedi-la de atacá-lo. Droga! Noah amaldiçoou em sua mente quando ele pegou de volta a bênção de mana em seu anel espacial e se teletransportou para longe daquele local. A cabeça da besta pousou lá apenas um instante depois. A tartaruga marinha atacou. Noah reapareceu no ar sobre a besta e realizou um corte com seus 2 sabres pretos. Suas armas fundiram e traçaram uma linha preta no ar enquanto se esfaqueavam no pescoço da tartaruga. Um rugido enfurecido ressoou na área. O ataque de Noah perfurou as defesas naturais da criatura e infligiu uma ferida profunda em seu pescoço. No entanto, a besta estava viva e sua cabeça disparou novamente em direção à figura humana que ainda estava sobre ela. Noah teletransportou-se novamente, cortando novamente em seu ponto cego quando ele reapareceu. Teletransporte, ataque, teletransporte, ataque. Esse tipo de tática de batalha foi bastante cansativo, mas Noah não se importou. Ele prefere tentar manter a concha intacta do que entrar na forma demoníaca, completa e consumir a primeira base que ele encontrou em mais de um mês de viagem. No final, a tartaruga perdeu muito sangue e morreu. Mais de 12 feridas podiam ser vistas em seu pescoço sem vida. Isso foi fácil. Noah julgou quando ele colocou novamente a benção de mana na concha e retomou seu cultivo. O sangue que tinha contaminado a areia restante não o incomodava em nada. Felizmente, ela ainda flutua. Eu deveria encher meu dantian mais rápido que eu puder antes que este lugar se torne muito lotado. Sua atenção foi sobre o sangue que havia se dispersado no mar. Ele sabia que o corpo da tartaruga logo seria notado por outras bestas. Eu poderia muito bem reabastecer minhas reservas de materiais desde que eu estou aqui. Capítulo 323, Mar. O sangue dispersado no mar durante a batalha com a tartaruga marinha atrairia outras bestas mágicas. Noah tinha certeza disso. É uma pena que o feitiço de absorção de sangue esteja apenas até o 2º rank. Matar bestas do 4º rank é muito fácil agora. O feitiço, absorção de sangue, ajudou Noah a encurtar o tempo necessário para que seu corpo alcançasse o 4º rank. Ele manteve em alta consideração o mecanismo por trás de tal feitiço. Transformando o sangue de um inimigo em alimento para o meu próprio corpo, que soa precisamente como uma besta mágica. É uma pena, eu não posso usá-lo, uma vez que meu nível é muito alto e eu nem sequer tenho um método nutritivo do corpo para absorver a energia coletada dessa forma. O corpo Yin era um método nutritivo do corpo rank 4, tinha levado Noah ao pico da camada inferior do 4º rank, mas agora não podia mais ser usado. O corpo Yin foi formado. Noah precisava de um método nutritivo mais forte se quisesse voltar a treinar seu corpo. Não é realmente um problema agora. Estar no rank 4 dá espaço suficiente para que meus outros centros de poder cresçam. Isso não aplica nenhuma limitação ainda. Noah pensou em seus métodos nutritivos anteriores. Ele sabia que obter algo no 5º rank não seria fácil. Criar uma técnica do nada parecia mais factível. Afinal, quem tinha métodos e técnicas no 5º rank? Apenas as maiores potências de cada nação poderiam esperar ver tais raros pergaminhos. Além disso, cultivadores nas fileiras heroicas começariam a se desvincular da espécie humana. Eles se tornariam entidades com suas individualidades. Eu nem sei se vale a pena treinar em um método de rank 5, criar uma técnica que se encaixe em mim seria perfeito, mas Noah não tinha muita experiência no treinamento do corpo. O forjamento dos 7 infernos não precisava que Noah cultivasse e o corpo Yin já tinha reconstruído seu corpo. Noah ficou sem ideias sobre como melhorar. Eu vou pensar sobre isso quando as limitações voltarem. Meu dantian ainda está no rank 2 e eu não tenho uma técnica de cultivo rank 3 também. Criar um para ele deve ser mais fácil, porém, eu já tenho algumas ideias. Noah tinha cultivado diligentemente até aquele momento, automatizando esse procedimento tanto quanto podia. Era normal que ele se sentisse mais experiente em técnicas de cultivo. Aqui vem eles.
Sua energia mental detectou algo se aproximando à distância, interrompendo seus pensamentos. Um bando de baiacus tóxicos, eles são basicamente inúteis para mim. Noah levantou-se da benção de mana e implantou suas asas para voar em direção às bestas mágicas que chegam. Os baiacus estavam apenas no segundo ou terceiro rank. Eles foram os primeiros a notar o cadáver da tartaruga marinha e, imediatamente começaram a nadar em direção a ela. O corpo de uma criatura do quarto rank tinha uma quantidade inimaginável de mana. Era uma refeição irresistível para aqueles animais fracos. No entanto, eles não eram de uso para Noah. Ele simplesmente limitou-se a voar em direção ao bando e lançar alguns cortes de vento fumegantes. A fumaça negra devorou a área do mar onde as bestas nadavam, derrotando o bando em alguns instantes. As bestas do terceiro rank são apenas formigas quando usam feitiços. Essa informação fez Noah suspirar quando ele voltou para a concha para cultivar. Ele era um mago do terceiro rank agora. O poder de seus feitiços era mortal mesmo para criaturas do quarto rank. Aqueles nas fileiras humanas simplesmente não podiam esperar sobreviver. Nem mesmo uma gota de sangue permaneceu. Na área onde ele atacou, a fumaça preta tinha consumido até mesmo a água onde os baiacus estavam nadando. Alguns minutos depois, um bando de minhocas gigantes chegou. Seus espécimes mais fortes estavam no terceiro rank novamente, então Noah destruiu todo o bando sem deixar rastros. Ele não queria que a área ficasse muito lotada depois de tudo. Finalmente, algo forte. Cerca de uma hora depois, um bando de golfinhos cabeça de navalha se aproximou do cadáver da tartaruga marinha. Essas bestas eram brancas e tinham uma barbatana vertical afiada que crescia do topo de sua cabeça. Era um material duro usado para forjar armas do elemento água. Além disso, o bando tinha um golfinho de rank 4 na sua liderança. Noah não perdeu tempo. Ele voou diretamente no ar e lançou outra série de cortes de vento fumegantes. O bando foi destruído quase imediatamente, com apenas o líder sobrevivendo. Noah estava prestes a mergulhar em direção a ela em uma linha descendente quando a besta mergulhou profundamente na água, escapando de seu alcance. Acho que não estava com tanta fome. Noah balançou a cabeça com a visão e voltou para a concha. A fumaça liberada por seus cortes de vento tinha ferido a criatura rank 4, dispersando parte de seu sangue no mar, criando uma isca ainda maior para as bestas do mar. Neste ritmo, eu poderia reabastecer meu Dantian sem reunir qualquer material. Talvez esta área não seja tão povoada. O golfinho rank 4 escapou porque percebeu a diferença de poder entre ele e Noah. Sua fome não era tão urgente, então ele inteligentemente decidiu escapar. O mar é, exatamente como foi descrito na academia, enorme e cheio de ameaças. Noah concluiu em sua mente. O curso das bestas mágicas na academia lhe ensinou as diferenças entre a terra e o mar. O mar tinha mais bestas mágicas, mas também era incrivelmente enorme. As criaturas mais fortes estavam em suas profundezas, absorvendo silenciosamente a mana em seu sono solitário. Eu me pergunto se há algo no nível da cobra albina logo abaixo de mim. Eu ainda tenho que descobrir os segredos por trás da alta densidade de mana no penhasco Tuiuboia também. Noah sonhava com a época em que ele podia entrar naquele penhasco e matar a cobra gigante que quase o matou quando ele ainda não tinha um Dantian. Eu vou ter certeza de roncar em seu cadáver, cobra maldita. Ele foi forçado a interromper sua fantasia desde que sua energia mental sentiu 3 criaturas do quarto rank nadando em alta velocidade em sua direção. Capítulo 324, Marinheiros. 3 tubarões martelo, todos no rank 4, sembando. Noah julgou a situação de sua posição sobre a concha. Um deles parece mais forte que os outros, isso pode ser problemático. Noah era um mago rank 3. Mas suas técnicas e feitiços não eram tão eficazes naquele ambiente. O feitiço do tremor mental foi extremamente útil contra cultivadores, mas animais mágicos não tinham um mar de consciência. O feitiço poderia fazê-los cambalear na melhor das hipóteses. A forma demoníaca, completa e eficaz, mas era muito poderosa para ele usá-la com segurança na casca da tartaruga, certamente danificaria sua base enquanto lutava. Meu Dantian está no meio do caminho, eu não sei se vale a pena lutar desta vez. Noah pegou de volta a bênção de mana e olhou para os tubarões que chegavam com uma expressão pensativa. É o líder no nível médio? O tubarão mais forte era 2 metros mais longo que as outras 2 bestas, parecia muito mais forte do que eles. O quarto rank também tinha camadas,
Noah tinha lutado apenas com bestas que estavam apenas na parte inferior e não conheciam a verdadeira proeza de batalha dos mais fortes. Eu adoraria lutar contra isso se estivéssemos no chão, mas aqui não parece a coisa certa a fazer. Ele ainda estava fugindo, afinal, ele só podia relaxar completamente depois que chegou ao arquipélago dos corais. Eu vou levar o mais fraco comigo e, em seguida, retomar a minha viagem. Noah rapidamente decidiu e implantou suas asas enquanto ele pegava a concha de 12 metros de tamanho em seu anel espacial. Então, ele se teletransportou. Os 3 tubarões pareciam enfurecidos com o desaparecimento repentino da tartaruga marinha e começaram a nadar circularmente para ver se conseguiam pegar alguns vestígios restantes de seu cadáver. Uma figura negra apareceu sobre eles naquele momento. Seus 2 pares de asas juntamente com a forma demoníaca criaram a imagem de um demônio descendo na superfície do mar. Forma demoníaca, segunda forma de Azura. Noah cortou com seu ataque mais poderoso em um dos tubarões mais fracos, cortando seu martelo em um golpe puro. Suas mãos se moveram rapidamente, a cabeça da besta foi imediatamente armazenada em seu anel espacial e ele estava prestes a voar para longe quando um sentimento perigoso atingiu sua mente. Noah se teletransportou, virando a cabeça para olhar para o que tinha causado essa sensação. Uma lâmina feita de água cortada onde ele estava voando anteriormente continuou a atravessar o mar por alguns metros. Noah sabia que o poder por trás desse ataque teria rompido as defesas de seu feitiço. Seu olhar foi para o maior tubarão. Seus olhos irradiavam raiva enquanto redirecionava sua atenção para a figura negra pairando à distância. Aquela besta reagiu mais rápido do que eu pensava. O quarto rank é realmente vasto. Animais mágicos eram semelhantes aos humanos, tinham diferentes níveis de poder de acordo com a sua espécie e o nível em que estavam. O líder dos tubarões era mais forte que seus seguidores, mas Noah não imaginava que poderia reagir assim que atacasse. A tartaruga marinha e a cabeça do tubarão devem ser suficientes para fazer algum comércio rápido no arquipélago. Eu deveria apenas retomar minha viagem. Foi com aqueles pensamentos que ele se virou e voou em direção apontada em seu mapa. Atrás dele, os 2 tubarões notaram que Noah estava saindo e começaram a comer o cadáver afogado de seu companheiro. Mais um mês se passou. Noah voou o tempo todo sem descansar. Naquela época, no entanto, sua situação não era tão ruim. Ele havia descansado sobre a concha da tartaruga marinha e seu voo gastou apenas uma pequena parte de sua mana. Sua pele era muito melhor do que antes. Traços da vida. Sua energia mental sentiu alguma forma de vida à distância, que foi a primeira mudança em sua viagem depois que ele deixou a casca da tartaruga. Noah mudou cuidadosamente sua direção e voou em direção a essas formas de vida. Pouco a pouco, a forma de um navio tornou-se visível à distância. Noah podia ver como seus véus e casco tinham inscrições por todo o corpo. Humanos. Noah se aproximou do navio. Os marinheiros nele eram, principalmente cultivadores no primeiro rank e eles olhavam com olhos arregalados para sua figura descendo lentamente no convés principal. Há um capitão? Noah perguntou em voz alta. Seus modos eram bastante arrogantes e resolutos e sua aura irradiava parte de sua frieza. Quem está perguntando? Um homem gordo com cabelos encaracolados pretos saiu de um dos alojamentos abaixo do convés. Ele estava sem camisa e segurou uma taça de ouro enquanto caminhava no convés. Noah realizou um simples arco antes de levantar a cabeça para falar algumas mentiras simples. Eu sou Zaji, venho do Império Xandal e estou em uma jornada para aprimorar minhas habilidades. Eu queria chegar ao arquipélago coral com a ajuda do meu fantoche, mas parece que perdi o controle do caminho certo. Eu me pergunto se você poderia me ajudar. A atitude de Noah foi direta e dominadora, assim como um soldado do Império. Representar outra pessoa nunca foi um problema para Noah, especialmente depois de viver no país de Odrea por tanto tempo. Meu navio voltará para lá em 2 semanas, mas primeiro temos que terminar nossa rota de pesca. Além disso, ninguém fica de graça no meu navio. Eu poderia dar-lhe um quarto se você ajudar meus marinheiros. O capitão riu enquanto falava essas palavras. Ele não parecia ter muito respeito por seu status falso. As coisas são diferentes aqui. Talvez a sociedade aqui tenha se desenvolvido de maneiras que eu desconheço. Noah pegou alguns milhares de créditos de seu anel espacial e entregou-os ao capitão. Estes são suficientes para o seu problema. O capitão olhou para os cristais com olhos arregalados. O copo em sua mão quase caiu no chão devido ao seu espanto. Sim,
Com certeza, meu senhor. Essa mudança repentina de atitude foi inesperada. Noah não podia deixar de pensar que ele tinha julgado mal a situação financeira daqueles marinheiros. Capítulo 325, Colmeia. O capitão do navio inscrito alegremente pegou os créditos e deu as boas-vindas a Noah em seus aposentos. Sua atitude mudou drasticamente depois que Noah o pagou. Ele se tornou mais hospitaleiro e ele tentou o seu melhor para satisfazer as necessidades de Noah. Uma pequena mesa estava cheia com a melhor comida e vinho que o navio tinha a oferecer. Noah se viu jantando sozinho com o capitão. Apenas alguns criados estavam na sala além dos dois. É claro que Noah usou essa chance para coletar o máximo de informações que pôde sobre o arquipélago dos corais. O nome do capitão era Cody. Ele era um antigo cultivador na nação Papral que foi exilado no arquipélago devido a algum crime menor. De acordo com as suas palavras, a situação política no arquipélago dos corais estava muito longe das expectativas de Noah. Cada nação poderosa havia enviado seus representantes para colonizar algumas das ilhas que fizeram o arquipélago há muito tempo, mas todas tinham critérios diferentes para as seleções de seu enviado. A nação Lutra enviou professores da academia escoltados por soldados reais para montar um ramo da academia. Seu trabalho era reunir recursos que seriam enviados de volta ao país principal para fins de pesquisa ou cultivo. O ambiente do arquipélago era completamente diferente do continente. Alguns materiais só podiam ser encontrados lá. O Império Xandal não tinha uma razão específica para colonizar as ilhas. Simplesmente fez isso porque as outras duas grandes nações estavam fazendo isso. É por isso que enviou soldados velhos e aposentados. Suas profissões variavam do comércio de escravos a qualquer coisa que pudessem colocar as mãos, levando a um controle desorganizado sobre o território. A nação Papral, em vez disso, tinha um código de conduta rigoroso. Seus cultivadores enfatizaram o equilíbrio e a diligência, levando a um número de crimes menores. Simplesmente falando, a nação Papral usou o arquipélago dos corais como uma prisão sem grades. Ele apenas enviaria cultivadores problemáticos para lá e deixá-los em conta. No entanto, essa foi a situação de muito tempo atrás. O tempo passou desde que o arquipélago foi colonizado e as diferentes facções lentamente se fundiram para formar uma situação política mais uniforme. Não podia ser evitado, cada humano tinha suas próprias ambições. Estar longe da massa de terra lhes deu muita liberdade. Pouco a pouco, os cidadãos do arquipélago começaram a se sentir como um país independente, forçando os governantes do continente a impor um controle mais rigoroso sobre seus enviados. Cada uma das três grandes nações enviou alguns representantes confiáveis para assumir o controle de suas respectivas facções, restaurando as barreiras entre os países. No entanto, uma vez que uma ideia foi criada, era quase impossível destruí-la. Sussurros sobre a independência ainda ressoavam nas ilhas. Os rumores falavam sobre uma organização subterrânea que secretamente interferiu com os poderes enviados pelo continente. Qual é o nome desta organização? Noah ficou extremamente interessado quando a conversa com Cody chegou a esse ponto. Noah era um criminoso na nação Ultra. A realeza tinha um perfil completo de sua força. Além disso, ele era procurado no Império, mesmo que não soubesse de suas características faciais. Ele ainda sabia suas habilidades. Inicialmente pensei que me juntaria a uma organização menor controlada pela nação Papral. No entanto, entre outro grande país e uma sociedade subterrânea, eu obviamente prefiro o último. Noah conhecia a si mesmo. Havia uma grande chance de que ele se tornaria um inimigo da nação Papral também se ele se tornasse muito próximo dela. No entanto, uma organização subterrânea era perfeita para seus planos. Seus membros devem estar constantemente se escondendo dos poderes dominantes, o que significa que posso ser tão secreto quanto quiser. Além disso, pode ter uma maneira de contrabandear pessoas de volta ao continente sem alertar as grandes nações. Noah não esqueceu seu propósito. Ele precisava chegar a um país onde pudesse reunir recursos e desenvolver. A nação Efrana era a melhor escolha de acordo com as informações que ele tinha. No entanto, ele não estava tão delirante em pensar que ele poderia simplesmente voar em direção à nação Papral e, em seguida, caminhar para Efrana. Os eventos na nação Odrea tinham claramente provado que o feito era impossível. É por isso que ele decidiu se juntar a alguma organização que poderia levá-lo de volta ao continente enquanto ele ainda estava voando sobre o mar. No entanto, perceber que existia uma sociedade secreta havia aberto um caminho mais adequado para ele. Meu senhor, sou apenas um simples marinheiro,
Como eu saberia assuntos relacionados com essas forças poderosas? Cody não respondeu sua pergunta, baixou o olhar para a taça de ouro cheia de vinho e começou a comer novamente. Isso é mentira. Noah tinha certeza desse fato. Ele tinha vivido em um lugar que tinha organizações secretas. Os cidadãos de lá simplesmente os chamavam de gangues. Ele sabia que o nome dessas gangues era bem conhecido na mente dos cidadãos comuns. Um nome poderia inculcar mais medo. Isso criou uma ameaça real. Noah mostrou algum descontentamento. Ele silenciosamente bebeu de seu copo, mantendo seu olhar sobre o homem guarda na frente dele. Pouco a pouco, ele mostrou mais de sua aura. A habitação de Cody tornou-se mais fria com o passar do tempo. Cody era um cultivador de rank 2 na fase gasosa com um corpo de rank 4. Ele não era fraco para o nível médio dos cultivadores nas fileiras humanas. No entanto, em frente ao mar de consciência rank 3 de Noah, ele só conseguia baixar a cabeça. Seu rosto começou a exalar gotas frias de suor que caíram sobre as placas abaixo dele. Depois de alguns minutos, Cody não aguentou mais o silêncio e suspirou enquanto colocava seus talheres. Meu senhor, você tem que prometer que nunca dirá que eu revelei essa informação a você. Cody parecia extremamente sério enquanto falava essas palavras. Noah não podia deixar de ficar um pouco surpreso com isso. É apenas um nome, por que ele está tão preocupado? Esses pensamentos não o impediram de acenar para Cody para aceitar sua condição. Cody baixou a cabeça e usou uma mão para evitar que o som de suas palavras se dispersasse na sala antes que ele finalmente sussurrasse um nome. A organização se chama Colmeia. Capítulo 326. Destino. Meu senhor, você pode querer saber que esse nome é tabu no arquipélago. Os poderes que lá foram enviados precisamente para parar qualquer rumor sobre uma possível independência. Já vi boas pessoas presas e interrogadas só porque estavam cientes desse nome. Cody acrescentou pouco depois, sua expressão séria nunca saiu de seu rosto. Faz sentido. Eu acho que eu vou ver como é a situação uma vez que eu chegar, eu realmente não quero problemas. Se a situação da colmeia fosse muito séria, Noah simplesmente voltaria ao seu plano original e se juntaria a uma organização legal. Não fez muita diferença para ele em qual facção ele se juntou enquanto ele teve sucesso em seu plano. Obrigado por sua honestidade, parece que eu te perturbei. Noah mudou de assunto da conversa enquanto usava um sorriso. Cody não podia deixar de suspirar de alívio vendo que ele não sondava mais. O jantar terminou pouco depois. Cody deu a Noah uma das melhores cabines do navio e garantiu que ele tinha tudo o que precisava antes de deixá-lo em paz. Malditas grandes nações, eles têm sua influência em todos os lugares. Noah se sentiu um pouco frustrado. Ele só queria cultivar em paz e ter acesso a técnicas, mas essas coisas pareciam sempre trancadas atrás de poderes com os quais ele não podia interferir. A realeza quer ampliar sua família, o império quer mais soldados. Eu me pergunto o que a nação papral pede aos seus cultivadores. Noah tinha visto como 2 dos 3 grandes países lidavam com cultivadores solitários e promissores seus caminhos conflitavam com os interesses de Noah. Ele não se importava de se juntar a uma organização poderosa enquanto pudesse manter sua liberdade pessoal e seu crescimento não foi impedido. No entanto, naquele mundo, isso parecia pedir demais. Controlar o poder, proteger sua posição através do poder, tudo aqui é sob poder. Dificultar a jornada de cultivo de seus súditos era a melhor maneira de manter sua posição dominante. Ninguém seria capaz de tirar sua coroa de você se ninguém fosse forte o suficiente para fazê-lo. Eu não tenho certeza sobre o círculo interno do Império. Esse Deus deve ter tido algum tipo de posição privilegiada para ser capaz de cultivar até esse nível. Eu me pergunto se a realeza tem um Deus também. A compreensão de Noah sobre esse mundo limitava-se ao seu nível. Ele só sabia sobre os assuntos tratados pelos humanos. As situações acima do seu nível eram um tema que ele não tinha conhecimento. A nação papral não parece tão ruim, porém, as seitas voluntariamente cooperam para o bem maior da nação antes de lidar com seus conflitos internos. Bem, isso é o que Cody diz. Cody veio da nação papral, então ele sabia mais sobre sua situação política. Além disso, ele tinha sido exilado, forçando-o a ganhar a vida como marinheiro. Isso deu origem a emoções negativas em relação à sua nação, o que tornou mais fácil para Noah coletar informações. O crime de Cody consistia na compra ilegal de escravas do Império. O crime simples era suficiente para exilá-lo no arquipélago onde ele só podia alugar um navio de pesca com as pequenas finanças que ele tinha.
Sua tripulação também foi alugada. No entanto, como seus marinheiros eram muito fracos, ele podia pescar bestas mágicas Rank 3 no máximo, mal atendendo às suas despesas mensais. Equilíbrio e diligência, um código de conduta. Não deve haver ninguém mais diligente do que eu, mas os outros requisitos são bastante vagos. Os pensamentos de Noah passaram pelas muitas informações que ele havia reunido naquele dia antes de decidir descansar. Ele ainda tinha que dormir depois que deixou a concha da tartaruga marinha. Então seus centros de poder precisavam de outra rodada de recuperação. No entanto, ele finalmente encontrou uma base segura. As 2 semanas necessárias para chegar ao arquipélago dos corais foram mais do que suficientes para retornar à sua forma máxima e até mesmo melhorar um pouco. Noah mal saía da cabana naqueles dias. Cody tentou dar o máximo de informações que pôde sobre o arquipélago na esperança de fazer algum ganho rápido, mas Noah não lhe deu mais créditos. Pouco a pouco, Cody parou de convidá-lo para jantar e limitou-se a enviar comida para sua cabana. Noah preferiu esse tratamento, já que o deixou com mais tempo para treinar e planejar seu próximo passo. Seu mar de consciência estava aumentando devido à mana armazenada nele. Não era tão rápido como com a runa Kezer, mas ainda era melhor do que não treinar nada. Seu Dantian tinha se recuperado completamente e estava rapidamente se aproximando dos limites do estágio líquido. O avanço para o estágio sólido estava se aproximando ainda mais rápido do que Noah havia previsto. Seu corpo e mente estavam em um nível mais alto, afinal, eles estavam aumentando a velocidade com que seu Dantian cresceu a fim de restaurar algum tipo de equilíbrio entre os seus centros de poder. O resto de seus dias foi usado para treinar no método de forjamento elemental. Ele tinha deixado a nação Odrea com pressa e ele sabia que uma longa fuga teria seguido esse evento. É por isso que ele não trouxe nenhum dos materiais no inventário com ele. Eles já eram velhos e parcialmente decompostos. Apenas a formação do inventário poderia retardar sua decadência. Teria sido bom levá-los se Noah tivesse tempo para forjar durante sua fuga, mas o voo sobre o mar teria desperdiçado esses materiais preciosos. Simplificando, ele não tinha os materiais necessários para melhorar as espadas demoníacas, ou tentar em qualquer outra criação. Seu treinamento consistia em criar vontades mais fortes para imbuir na mana. Sua habilidade tinha subido muito devido às produções em massa de armas descartáveis, mas ele sabia que poderia fazer melhor. Afinal, quando ele estava forjando armas para si mesmo, Noah não tinha como objetivo criar itens autodestrutivos. Ele queria criações duráveis e estáveis. Além disso, usar sua mente tanto quanto podia era outra forma de treinamento para o mar de consciência que Noah aceitou com prazer. Foi no silêncio da cabine, com o barulho ocasional dos marinheiros ao fundo, que o navio completou sua rota, retornando com sucesso a um porto no arquipélago dos corais. Capítulo 327, Matriz. Uma visão roxa deu as boas-vindas a Noah assim que ele subiu à convés principal. Uma deslumbrante auréola roxa iluminou o ar, dando uma tonalidade peculiar ao ambiente. Esta deve ser a auréola coral que Cody mencionou. É realmente impressionante. O arquipélago foi formado em cima do exoesqueleto de um imenso bando de animais mágicos, os corais roxos, que naturalmente criaram uma robusta concha roxa como forma de proteção. O bando tinha morrido há muito tempo, mas o exoesqueleto criado por seus espécimes permaneceu. Com o passar do tempo, o terreno começou a se acumular em cima desse enorme exoesqueleto, tornando-se, em última instância, a fundação do arquipélago. As bestas mágicas tinham morrido, mas suas conchas ainda irradiavam uma luz roxa, iluminando o mar ao seu redor com um halo roxo brilhante. Você vai se acostumar com isso, é quase imperceptível no chão. Cody falou algumas últimas palavras para Noah antes de começar a gritar ordens para seus marinheiros. Ele teve que descarregar o conteúdo do navio para vender suas mercadorias, que era sua profissão, afinal. Noah entendeu o significado por trás de suas palavras e pulou do navio sem sequer dizer adeus. Seus olhos curiosamente vagavam pelo cenário do porto. De acordo com as informações anteriormente aprendidas com Cody, este porto estava em uma das ilhas controladas pela facção da nação Papral. Era uma das ilhas mais pobres e menores, porém, seu único propósito era o comércio de mercadorias que tinham que ser vendidas nos mercados mais ricos nas partes internas do arquipélago. O carregamento de Cody não era tão precioso. Criaturas do terceiro rank podiam ser encontradas em qualquer lugar do mar. O mercado do arquipélago estava cheio desses recursos. É por isso que seus preços eram baixos. Bestas da água,
Vento e elemento luz eram bastante comuns lá, aqueles nas fileiras humanas, pelo menos. Eu deveria encontrar um caminho para os mercados importantes. Eu não acho que este lugar tem o que eu preciso. Noah podia sentir a situação precária da ilha do cenário no porto. Quartéis e habitações de madeira, de aparência simples, foram pouco construídas no terreno. Marinheiros com seus peitos expostos ou vestindo mantos soltos podiam ser vistos correndo em todos os lugares perto dos muitos navios que encheram o porto. Eles eram fracos, a maioria cultivadores do primeiro rank. Aqueles no segundo rank eram capitães de seus navios ou gerentes que lidavam com a situação no porto. Enquanto Noah se afastava da costa em direção ao centro da ilha, o halo roxo diminuiu, deixando apenas um tom de sua cor que o terreno não podia bloquear. O cenário não mudou muito quando ele entrou nas partes mais profundas da ilha. Apenas alguns edifícios mais bonitos atraíram sua atenção às vezes. Esta deve ser uma área para os plebeus do arquipélago. Posso identificar alguns não cultivadores entre seus habitantes. O mar era uma zona de perigo, impedindo qualquer plebeu de navegar do continente em direção a essas ilhas. Além disso, o arquipélago era uma terra colonizada por cultivadores. Era óbvio que seus cidadãos teriam acesso ao rã com técnicas de cultivo, pelo menos. Quando Noah chegou ao outro lado da ilha, ele pôde claramente testemunhar a vastidão do arquipélago. Centenas de ilhas cercadas por uma auréola roxa se desdobraram na frente de seus olhos. Tinham formas e dimensões diferentes, mas todas pareciam habitadas por um grande número de cultivadores. Eu me pergunto como eles se protegem das ondas de bestas mágicas. Eu não vi nenhum soldado aqui. Noah ponderou sobre o novo ambiente quando a visão de um cultivador usando um manto amarelo atraente parou seu trem em pensamentos. Era uma velha com cabelos brancos penteados em um coque simples. Seu rosto carregava as marcas de sua idade e ela ficou silenciosamente com os olhos fechados ao lado de uma pequena formação. Noah se aproximou da mulher. Seu olhar varreu a formação muitas vezes enquanto ele tentava entender seu propósito. Deve ser algo relacionado ao campo de movimento, mas eu não consigo entender suas especificidades. Seu mar de consciência Rank 3 tornou possível para ele ler o propósito por trás dos símbolos no chão, mas seu verdadeiro significado ainda era obscuro. Apenas os mestres de inscrição do método de sintonia seriam capazes de entender esse aspecto da formação. Esta deve ser sua primeira vez aqui. Bem-vindo à Ilha 26. A idosa abriu os olhos e falou com Noah quando ele se aproximou demais. Eles deram um número para cada ilha. Estou tentando chegar a um mercado capaz de satisfazer minhas necessidades. Você poderia, por favor, me ajudar com este assunto? Noah curvou-se como ele disse essas palavras, suprimindo sua curiosidade para quando ele chegou a um lugar melhor. A mulher sorriu e apontou a formação enquanto dava uma breve explicação. Essa formação pode transportá-lo para uma ilha maior controlada pelo nosso país. Sugiro que use esta matriz de teletransporte para a ilha 170, onde você pode encontrar outra formação para o mercado na ilha 132. Isso pode parecer confuso no início, mas nossa rede de transporte é invejada até mesmo pelo continente. Você só tem que se acostumar com isso. Noah acenou com a cabeça e moveu seu olhar para uma das ilhas à distância. Havia apenas alguns quilômetros de água entre os dois. Voar lá não seria difícil. O que me impede de simplesmente nadar para viajar pelas ilhas? A mulher não parecia incomodada com a pergunta de Noah. Ela parecia usada para resolver as dúvidas dos recém-chegados. O coral roxo é um material precioso que não pode ser encontrado no continente e também é um impedimento natural contra o ataque de animais mágicos. Muitos cultivadores tentaram trazer um pedaço do coral de volta ao continente no passado, então as autoridades aqui decidiram, conjuntamente, proibir a travessia do mar. Você pode se mover entre as ilhas apenas através da matriz de teletransporte das várias facções. Capítulo 328, Fique com o amarelo. Isso parece caro. Noah acenou com as palavras da mulher e moveu seu olhar de volta para a formação. O teletransporte não era barato. O feitiço, teletransporte, gastou muito de sua mana, então Noah adivinhou que uma quantia decente era necessária para usar esse serviço. Quanto custaria para tomar a rota que você sugeriu? Noah não tinha pouco dinheiro. Ele poderia ser considerado muito rico para o seu status. 500 créditos para chegar a ilhas 170 e 700 de lá para chegar a ilhas 132. Os preços são definidos com base na distância entre as matrizes de teletransporte e a importância do destino. Isso não é tão ruim quanto eu pensava.
Eu acho que eles ainda querem dar algumas chances para as pessoas nas ilhas mais pobres. O preço estabelecido nas matrizes era uma clara barreira para os cidadãos do arquipélago. Os mais pobres decidiriam permanecer nas ilhas periféricas e continuariam trabalhando lá em vez de se mudarem para as partes internas, procurando uma melhor ocupação. Noah já podia imaginar que havia uma conexão entre as ilhas mais ricas e o nível de seus habitantes. Eu me pergunto quanto eles ganham com este sistema. As organizações por trás das matrizes devem ser podres de ricas. Possuir o monopólio sobre um serviço básico sempre foi extremamente remunerado. Noah estava começando a entender a razão por trás do roupão amarelo chamativo da mulher. Eu vou tomar o caminho que você sugeriu. Noah entregou 500 créditos a ela e pisou na formação, calmamente esperando que ela ativasse. A mulher guardou 300 créditos em seu anel espacial e colocou os 200 restantes nas fronteiras da formação. Os símbolos e linhas no chão se iluminaram assim que os cristais tocaram suas fronteiras e começaram a envolver Noah em uma luz branca suave. 170. A mulher falou com a formação, ativando-a completamente quando o destino foi definido. Noah sentiu uma leve pressão em sua esfera mental quando o cenário mudou drasticamente bem na frente de seus olhos. Os quartéis desapareceram, substituídos por muitos edifícios de 1 ou 2 andares construídos no chão. Ao lado dele, muitas outras matrizes podiam ser vistas inscritas no terreno. Noah contava 15 delas de sua posição. Um fluxo de cultivadores caminhava calmamente nas ruas, eles vagavam entre as muitas lojas que ocupavam o cenário. Ei, não fique aí parado, precisamos usar a matriz. Os pensamentos de Noah foram interrompidos pela voz áspera de um homem careca vestido com um manto amarelo atraente semelhante ao que a idosa estava usando. Só então ele percebeu que havia uma linha de cultivadores perto das matrizes, esperando ansiosamente por sua vez. Noah saiu da formação e deixou a multidão na frente deles. Ele queria analisar a situação antes de ir ao mercado. Eles devem pertencer a diferentes organizações, parece haver 3 delas no total. Suponho que há um para cada facção. Ele podia ver que havia 2 outros tipos de cultivadores que manuseavam as formações. Eles usavam vestes azuis e brancas que eram de qualidade semelhante dos amarelos. Eles certamente não tentam esconder sua riqueza. Eu acho que essas matrizes levam a ilhas pertencentes à nação Ultra e ao Império. Bem, eu vou ficar com o amarelo. Noah anotou essa descoberta em sua mente e começou a caminhar pelas ruas da cidade que se expandiu na ilha. Este deve ser algum tipo de área residencial onde cultivadores de qualquer facção podem viver. A divisão entre os grandes países deve limitar-se às muitas empresas que enchem o arquipélago. A cidade era composta principalmente de habitações disponíveis para aluguel. Banners com qualquer tipo de escrita e preço poderia ser visto fixo em cima de algum edifício. Alguns deles tinham símbolos de uma facção ao lado dos preços, enquanto outros explicitamente impediam que cultivadores de diferentes países alugassem as casas, a maioria delas, embora estivessem abertas a todos. As lojas aqui cobrem apenas uma pequena parte do mercado, não há nada que me chame a atenção. A ilha 170 só tinha lojas inúteis para Noah. Eram principalmente tavernas ou restaurantes, com algumas lojas especializadas em roupas refinadas que tinham alguma inscrição sobre eles. Vendo que não conseguia encontrar nada digno de seu tempo, Noah voltou para a costa onde as matrizes foram colocadas. Destino. O careca com um roupão amarelo sorriu ao ver que tinha voltado à matriz de sua facção. Seus clientes foram divididos entre as outras 2 organizações, afinal. Ouvi dizer que há um mercado na ilha 132, isso é verdade? O homem acenou com a cabeça antes de dar uma explicação rápida. Sim, esse mercado é uma área neutra. Os comerciantes de cada facção colocam seus estandes lá. São 700 créditos para o transporte. Noah já tinha o dinheiro em suas mãos, quando um homem confirmou as palavras da idosa. O mesmo processo aconteceu. Noah pisou na matriz e o homem usou alguns de seus créditos para ativá-lo. O cenário mudou novamente. Os edifícios desapareceram apenas para serem substituídos por lojas chiques que tinham grandes faixas em sua frente. Parecia haver ainda mais pessoas naquela ilha. Multidões podiam ser vistas olhando com olhos gananciosos para os itens dentro de algumas das lojas enquanto as mais ricas caminhavam casualmente ao longo do que pareciam soldados. Então, há soldados no arquipélago. Eu estava começando a duvidar de sua existência. A ilha 170 não tinha guarda.
Os únicos cultivadores que pareciam ter qualquer tipo de autoridade eram aqueles que lidavam com as matrizes de teletransporte. Lá, porém, Noah viu como algum cultivador foi escoltado por grupos de guardas de aparência severa. As pessoas que os viam chegando se afastavam de seu caminho e olhavam para eles com inveja. Fique com o amarelo e evite esses caras, eu não deveria me expor antes de ter uma imagem clara do arquipélago. Foi com aqueles pensamentos que ele deixou a matriz, se aproximando de uma loja que tinha um mapa chamativo como seu banner. Capítulo 329, Mundo Subterrâneo. A loja parecia muito rica do lado de fora e Noah poderia confirmar essa sensação assim que ele entrou nela. Bem-vindo. Uma mulher de meia-idade levantou a cabeça ao som da abertura da porta principal, mas ela rapidamente perdeu o interesse quando viu a figura de Noah. Não pôde ser evitado, Noah tinha acabado de sair de uma longa viagem e só descansou na nave de Cody. Havia alguma sujeira por todo o corpo e ele cheirava devido ao suor que havia se acumulado durante o voo. Simplificando, ele não parecia alguém que podia pagar os itens da loja. Ela deve pensar que eu sou algum tipo de cliente pobre que entrou apenas por curiosidade. Eu não posso culpá-la. Noah entendeu o significado por trás de suas ações e concordou com seu julgamento. Ele realmente precisava de um banho. No entanto, isso não o impediu. Limitou-se a olhar através das muitas prateleiras para ver se ele poderia encontrar o que ele precisava. A loja era apenas um prédio de um andar. Os itens que vendia estavam todos em exposição com seus preços escritos ao lado de suas descrições. Oh! Eles até vendem informações. Noah ficou surpreso ao ver que algumas prateleiras estavam vazias, mas um preço ainda estava ligado a ele. Suas etiquetas indicavam um certo tópico ou organização do arquipélago e havia até mesmo níveis de quão detalhadas eram essas informações. Claro, o preço aumentou de acordo com o número de detalhes solicitados. Aposto que há muita coisa acontecendo em segredo. Ninguém pode acumular todas essas informações sem ter conexões com o mundo subterrâneo. Noah concluiu em sua mente, enquanto ele continuava a inspecionar os itens. Mapas e informações de qualquer tipo apareceram em seus olhos, mas ele ainda estava insatisfeito. Tudo parecia muito genérico e não havia nada que oferecesse uma visão geral completa do arquipélago. No final, ele desistiu e se aproximou da mesa onde a mulher estava depois de soltar um suspiro alto. Você poderia, por favor, me ajudar com o meu pedido? Noah fez um arco educado antes de fazer essa pergunta. A mulher levantou a cabeça novamente e olhou para Noah por um tempo antes de acenar. Preciso de um mapa detalhado do arquipélago. O mapa deve apresentar informações sobre a rede das matrizes e a situação política de cada ilha. Seria perfeito se também descrevesse o papel de cada ilha. Noah casualmente falou essas palavras, mas a mulher abriu os olhos de surpresa. Além das informações sobre as organizações, os mapas eram o principal negócio da loja e Noah estava basicamente pedindo seu melhor produto. Eu não sei se você pode pagar algo assim. A mulher não o recusou imediatamente, mas ela educadamente questionou a situação financeira de Noah. Diga um preço. Noah não se importava. Ele simplesmente respondeu a ela em sua atitude habitual distante. 15.000 créditos. Noah acenou com a mão e essa quantia apareceu na mesa sobre os lençóis que ela estava lendo. A visão da pilha de cristais surpreendeu a mulher que imediatamente se levantou e inclinou-se em direção a Noah. Todos os pedidos do nosso cliente serão concedidos. A mudança drástica de atitude fez Noah revirar os olhos, mas ele permaneceu em silêncio. Ele teria feito o mesmo se estivesse na situação dela. A mulher se inclinou sob a mesa e parecia ativar algum tipo de inscrição, uma vez que uma luz pálida iluminou o chão por alguns instantes. Quando ela se levantou, um pergaminho azul estava em suas mãos que ela entregou a Noah. Este é o mapa mais atualizado do arquipélago da nossa loja. Você pode atualizar as informações através de sua energia mental se ela ficar desatualizada ou você pode vir aqui e vamos atualizá-la para você. Noah desdobrou o pergaminho e varreu com sua energia mental. Um projeto do arquipélago apareceu dentro de seu mar de consciência. Informações sobre cada uma de suas ilhas se revelaram assim que Noah se concentrou nelas. As informações incluíam a facção que os controlava, seu propósito, e as matrizes ali colocadas junto com a rota necessária para alcançá-los. Como ele desejava, a matriz de teletransporte iluminou-se sobre o projeto. Noah podia entender claramente as muitas conexões entre cada formação. Isso satisfaz você? A mulher perguntou quando viu que Noah fechou o pergaminho para armazená-lo em seu anel espacial.
Sim, mas eu me pergunto se você poderia fazer outra coisa para mim. A mulher sorriu para suas palavras antes de ser atordoado pela queda repentina na temperatura da loja. Noah estava olhando para ela com uma expressão fria. Seus olhos brilhavam com uma luz azul brilhante enquanto ele usava sua energia mental para expressar sua seriedade. Quanto custa impedir que as informações sobre minha compra entrem em seus registros? Uma loja que vendia informações certamente gravaria a chegada de Noah. Ele não queria se expor tão facilmente. A mulher engoliu. O olhar fixo nela estava limitando a atividade de sua mente. Sua esfera mental era restrita sob a pressão de quem ela inicialmente pensava ser um mendigo. 3.000 créditos e a loja vai esquecer que você mesmo entrou. Ela não vacilou. Suas palavras eram firmes. Ela parecia treinada para esse tipo de situação. Noah acenou com a cabeça e retirou sua aura, cobrindo-se novamente em camadas de energia mental antes de retirar a quantia solicitada. A mulher pegou o dinheiro e sorriu. Embora sua expressão era diferente, o calor de antes se foi, substituído por uma atitude severa e fria. Espero que a loja tenha satisfeito você. Sinta-se livre para usá-lo sempre que você precisar. Noah deu uma última olhada na mulher antes de sair do prédio. Sua mente repetiu os eventos na loja enquanto ele se movia em direção a uma matriz. Ela foi treinada para lidar com assuntos do mundo subterrâneo. Parece que julguei mal a situação do arquipélago. Não me surpreenderia se todas as lojas tivessem conexões com a colmeia. O continente enviou representantes depois que a situação nas ilhas estava saindo do controle, o que significa que a maioria dos seus antigos habitantes já estavam dispostos a se tornar independentes. No entanto, eu não sei se eu posso usar isso a meu favor. Capítulo 330 Seita Fluxo do Rio. Noah pegou uma matriz que levou a uma das ilhas residenciais pertencentes à nação Papral. O mapa comprado na loja era muito detalhado. Noah tinha apenas que pensar e as ilhas no projeto dentro de sua mente que satisfaziam suas necessidades se iluminariam. Demorou menos de um instante para ele escolher uma ilha e decidir uma rota. Os preços do teletransporte corresponderam aos indicados pelo mapa que deixou Noah ainda mais satisfeito com sua compra. Quanto ao motivo de lhe ter deixado a área do mercado sem inspecionar outras lojas, foi porque a atitude da mulher havia levantado sua cautela sobre o arquipélago. Eu não sei quanto do arquipélago a colmeia controla, mas não parece que os representantes do continente fizeram muito progresso em suprimi-lo. Eu não posso me mover livremente se eu não tenho confiança na minha força. Vagando em territórios desconhecidos era algo que Noah já tinha feito muitas vezes. No entanto, ele nunca tinha estado em um lugar onde a situação política era tão vaga. Porque não há nenhum soldado patrulhando as ilhas. Qual é o papel real dos representantes do continente? Qual é o papel da colmeia? Quanto controle ele tem sobre as muitas organizações? As dúvidas encheram a mente de Noah. Havia muitas perguntas que ele não podia responder. Já que não consigo encontrar respostas, vou me concentrar em aumentar minha força antes de fazer um movimento. Essa foi a solução do Noah. Seu Dantian já estava se aproximando do estágio sólido. Não seria preciso muito para o avanço chegar. Estar no estágio sólido colocaria Noah no auge do segundo rank, tornando-o virtualmente imbatível por outros cultivadores do segundo rank graças ao seu mar de consciência rank 3. Noah deixou a formação assim que o cenário mudou. Os muitos edifícios altos eram o sinal de um lugar construído para fins de habitação. Ele cruzou às pressas as ruas da cidade. Esta ilha era menor que a ilha 132, tinha menos edifícios, mas eles apresentavam quartos melhores. Uma faixa, então, atraiu sua atenção. 300 créditos por semana, abertos a todos. Densidade média para cultivadores do segundo rank. Este vai ser suficiente. Noah bateu na porta principal do prédio e um homem de meia-idade usando roupas luxuosas o recebeu. Eles rapidamente encontraram um acordo. Noah simplesmente entregou 3.000 créditos a ele e partiu para seu quarto. A densidade de mana era bastante baixa para suas necessidades, mas a benção de mana armazenada em seu anel espacial compensou isso. Isso é simplesmente muito útil. Aposto que a realeza vai tossir sangue se soubessem que meu cultivo está indo bem graças a eles. Noah não podia deixar de sorrir quando sentiu a densidade de mana na sala aumentar assim que seu mineral foi colocado no chão. Os cultivadores tinham dois grandes obstáculos na busca pelo poder: técnicas e recursos. As técnicas eram um requisito básico para cultivar, mas a velocidade de treinamento era ditada pelos recursos em sua posse. Se Noah não tivesse a bênção de mana com ele,
Seu progresso teria sido muito mais lento. Um ambiente normal poderia satisfazer apenas cultivadores do primeiro rank, afinal. Eu me pergunto quando esta pedra vai se tornar inútil para mim. Eu ainda deveria estar bem durante a fase sólida, mas eu não sei sobre o terceiro rank. Bem, eu ainda não tenho uma técnica de cultivo para isso, então não há nenhum ponto em se preocupar agora. Noah suprimiu seus pensamentos fechou os olhos para se concentrar em seu cultivo. Ele tinha planejado sair da sala apenas depois que seu Dantian entrou e se estabilizou no estágio sólido. 2 meses se passaram rapidamente. Noah estava acostumado a treinar diligentemente, então ele nunca sentiu a necessidade de sair do quarto durante esse período. Seu corpo e mente estavam em um nível mais alto, então seu Dantian tinha melhorado rapidamente. O avanço que Noah estava esperando chegou apenas 1 mês e meio depois que ele se isolou. Seu Dantian tinha atingido seus limites, sinalizando que era hora de mudar o estado da mana dentro dele. O líquido preto brilhante dentro de seu Dantian foi comprimido sob a pressão de sua energia mental. Noah viu como as paredes de seu Dantian não poderiam lutar contra o controle constante que ele tinha no processo. Em apenas algumas horas, a totalidade da mana líquida foi transformada em um pequeno cristal preto. Noah tinha facilmente entrado no estágio sólido, a última etapa do segundo rank. As outras 2 semanas foram gastas ampliando suas reservas de mana. A benção de mana começou a lutar para fornecer a densidade necessária, mas Noah não tinha uma solução melhor. Naquele momento, ele estava simplesmente feliz por poder cultivar uma velocidade decente. Ele ainda tinha 2 semanas antes de seu aluguel expirar, mas ele ainda não tinha decidido o que fazer no arquipélago. Noah se viu inspecionando o mapa do arquipélago muitas vezes, procurando oportunidades que lhe agradaram. No entanto, os meses gastos em reclusão fizeram com que a maioria dos eventos, descritos no mapa desatualizados. Parece que eu tenho que voltar para a loja. Noah saiu da sala e usou as matrizes necessárias para voltar à ilha 132. Agora que eu penso sobre isso, esta loja não tem sequer um nome, não admira que seja tão sombrio. A mesma mulher da última vez que o cumprimentou com um sorriso largo, o lugar estava vazio novamente para que ele pudesse falar, livremente. Outros 500 créditos foram gastos para atualizar o mapa. Noah não podia deixar de pensar que suas finanças estavam encurtando muito mais rápido do que ele havia planejado. No entanto, essa compra não foi frutífera. Um evento que atraiu sua atenção apareceu em uma das ilhas controladas pela nação Papral. Testes de entrada da seita Fluxo do Rio, daqui a 2 dias na ilha 86. Isso parece interessante. A chance que Noah estava esperando tinha finalmente chegado.